Má notícia para o torcedor do Corinthians, Caio Alexandre, muito perto de se tornar reforço do Bahia. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz detalhes sobre essa história e conta que Everton Ribeiro poderia ter ido parar no Fluminense, mas você vai entender em detalhes daqui a pouco. Bora falar também sobre o São Paulo, que está sendo processado depois da venda do Beraldo para o PSG. Preciso te contar sobre o Palmeiras, que acaba de adquirir mais um percentual de um volante que deu super certo na temporada passada, para completar as últimas do Botafogo com um reforço encaminhado e outro avançado. Vou falar ainda sobre o Vasco com um novo patrocínio e também com nova contratação. As últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Antes, deixa eu só me apresentar. Me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo, e o objetivo por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu time do coração. Para não perder nada, aperta o botão vermelho de inscreva-se, ative todas as notificações, também não esquece de deixar like. Combinado? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de aposta real e nesse domingo tem final da Supercopa da Espanha de um lado, Real Madrid, do outro, Barcelona. Tô colocando na tela cotações desse jogaço. Vitória do Real Madrid paga 2,26, o empate paga 3,65 e a vitória do Barcelona pagando 2,65. Tô com muita vontade de ir no empate. E você? Quem vence? Tem favorito? Use o espaço para comentários e deixe seu palpite, mas mais do que isso, já vai agora mesmo no link que está no comentário fixo, clica, faz seu cadastro na aposta real e não esquece de usar o código CNICOLA, tudo maiúsculo como eu estou colocando na tela, para ter direito a um bônus de boas-vindas que pode chegar até R$ 800. Combinado? Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre a minha portuguesa. Tô até com a camisa da Lusa, que venceu mais uma na Copa São Paulo de Juniores, vitória por 2-0 contra o Nova Mutum nesse sábado e classificação para a terceira fase. Até aqui 4 jogos, 4 vitórias, 12 gols marcados e 1 gol sofrido. A Luz enfrenta no próximo mata-mata o vencedor do confronto entre Cruzeiro e Madureira, que se enfrentam às 21h30. Por falar no Cruzeiro, quero contar que a Raposa encaminhou um acordo de troca com o Curitiba, troca por empréstimo. Daniel Júnior, meia que pertence ao Cruzeiro, vai jogar no Coxa durante a temporada de 2024. Em troca, o Cruzeiro recebe uma das joias das categorias de base do Coxa, o Wallace, atacante que tem deixado excelente impressão. Além do empréstimo, o Cruzeiro já sabe quanto vai precisar gastar caso queira ficar com o jogador em definitivo. Bora falar agora sobre Alejandro, que não é mais jogador do Red Bull Bragantino. Ele usou as redes sociais para anunciar sua despedida do clube. Atleta revelado no Galo, não conseguiu vingar com a camisa do Atlético Mineiro, ou melhor, no Atlético também não vingou também no Real Madrid, no Red Bull Bragantino, e está de malas prontas, ao que tudo indica, para jogar no Vitória. Para fechar o giro de notícias, quero te falar sobre o goleiro Vladimir, que foi afastado de forma bem injusta, com alguém super identificado com o clube. Vladimir tem nesse momento 3 possibilidades para deixar o peixe: ofertas do Guarani, do América Mineiro, além do Juventude. Bora mudar de assunto e falar que o Palmeiras adquiriu mais 10% dos direitos econômicos de Richard Rios, um dos poucos reforços na história recente do Palmeiras que vingaram, deram super certo. Atleta que pertencia ao Guarani, deixou boa impressão enquanto atleta do Bugre, e no Palmeiras, apesar de um início um pouquinho mais devagar, foi se acertando e virou titular na reta final da temporada, especialmente depois da lesão do Gabriel Menino. Operação de R$ 1,5 milhão por mais 10%, R$ 1 milhão pagos ao Guarani, R$ 500 mil pagos ao Flamengo. Nova divisão dos direitos econômicos do Richard Rios. É importante você saber, de olho na possibilidade de uma venda futura. Palmeiras passa a ter 70% dos direitos econômicos, o Guarani fica com 14%, o Flamengo com 6% e os outros 10% seguem com o atleta. Quero falar agora sobre o Vasco da Gama, sábado bem positivo. Vasco fecha o dia com um novo patrocinador master, que vai bancar muito mais do que o anterior, e também com um reforço. Começar falando sobre o reforço. O novo contratado do Vasco é Adson, jogador formado na base do Corinthians, se profissionalizou no clube, foi vendido ao Nantes e está sendo comprado pelo Vasco por R$ 26,6 mil. Faltava apenas a apresentação das garantias bancárias, que foram feitas. O Nantes da França já o liberou e o Adson vai ser apresentado nas próximas horas. Além da contratação, o Vasco também fechou com a Estrela Bet, nova patrocinadora master do Cruz Maltino, um negócio de R$ 45 milhões por ano. Com bônus, esse acordo pode bater até R$ 55 milhões. Importante lembrar que o vínculo vai ter 2 anos de duração.
Para completar também é legal contar que a Pixbet, antiga parceira que pagava só 22 milhões de reais, vai ter direito a um pagamento de multa de 4 milhões pela quebra do contrato. O Vasco salta de 22 para 45 milhões de reais por ano, podendo bater ainda mais 10 milhões ou 55 milhões de reais no total, de acordo com o número de novos participantes na Estrela Bet. Com os 45 milhões de reais, o Vasco já passa a ter o quarto maior contrato de patrocínio master do futebol brasileiro. Bora falar sobre o Botafogo, que tem novo reforço e avanço em outro. Dois nomes interessantes. Quem está contratado é Wilson Manafá, lateral direito que jogou durante muito tempo no Porto, deixou ótima impressão, cansei de fazer jogos como comentarista do Porto lá no ESPN. Para mim, excelente opção para um setor com o qual o Botafogo vem lidando com problemas há bastante tempo. Enquanto o atleta do Porto não conseguiu fechar com o Botafogo, se mudou para o Granada, no futebol espanhol já não foi tão bem e está fechado com o Botafogo. O que falta? Apenas a realização dos exames médicos e a assinatura do contrato. Se o Manafá já é uma realidade, posso contar que Alan, volante formado pelo Vasco e super pretendido pelo torcedor cruzmaltino, tem negociações há pelo menos 2 semanas. Atleta de 33 anos de idade, que já passou pelo Napoli, pelo Everton e nesse momento joga no Al-Wahda dos Emirados Árabes Unidos. A ideia do Botafogo é ter o jogador agora, apesar de o contrato se encerrar na metade do ano, o Alan já pode assinar um pré-contrato. As tratativas estão em andamento. O Botafogo aceita pagar uma compensação financeira pequena ao Al-Wahda para fechar com o jogador. Qualquer novidade conto para vocês. Combinado? Bora mudar de assunto e falar sobre Everton Ribeiro, que depois de chegar ao Bahia, onde se tornará um dos jogadores mais bem pagos do futebol brasileiro, pacote entre salários, direitos de imagem e luvas de algo na casa dos 2 milhões de reais por mês, o Everton contou que teve a chance de se mudar do Flamengo para o Fluminense. O Flu foi dono de uma das melhores ofertas entre aquelas que estavam à sua disposição, mas, de acordo com o Everton Ribeiro, abre aspas, seria estranho jogar num rival do Flamengo. Fluminense e Flamengo são eternos rivais. Vale, só para completar, né? O Everton esteve de 2017 a 2023 no Flamengo, 11 títulos conquistados, enorme identificação com o torcedor rubro-negro. Ele preferiu não quebrar essa situação. Vai para o Bahia, maior salário do elenco, um dos maiores do futebol brasileiro, vai se juntar a um time que está sendo montado de forma muito forte para ser protagonista. Só para completar, o Fluminense, que não conseguiu o Everton Ribeiro, mas fechou com o Renato Augusto, tem conversas avançadas com o David Heranz, ex-jogador do Atlético Paranaense, pertence ao Pachuca. O Flu ainda busca a chegada do Léo Chu, atacante ex-Grêmio, e também do Gabriel Pires, que pertence ao Benfica e jogou emprestado ao Botafogo na temporada passada. Quero falar agora sobre o São Paulo, que está tomando um processo. E o responsável por essa ação é Luiz Carvalho. Representante de vários atletas no futebol brasileiro, ele entrou na justiça cobrando 7% do valor total da operação de Beraldo. Só para lembrar, jogador vendido por 19 milhões de euros fixos, mais 1 milhão de euros em bônus. Tudo porque o Luiz Carvalho tem em mãos um documento assinado pelo São Paulo lhe dando exclusividade no direito de 7% no valor de uma venda futura do Beraldo. Esse valor também inclui bônus. Estamos falando de mais ou menos 106 milhões de reais. Se o Luiz cobra 7%, dá para dizer que ele pode faturar nos próximos dias algo perto de 8 milhões e meio, 9 milhões de reais. A ação já foi protocolada e nos próximos dias o São Paulo será intimado para responder a esse processo. Só para lembrar, o Beraldo foi vendido ao PSG, 20 milhões de euros no total. São Paulo teria direito a 60% dos direitos econômicos, a família do Beraldo 20% e o 15 de Piracicaba outros 20%. Até agora ainda não há um acordo fechado entre as partes. O São Paulo está tentando morder um percentual do Beraldo e um percentual do 15 de Piracicaba para ficar com 90% do valor total do acordo. Só para fechar sobre o São Paulo, o atacante Luiz Henrique, que estava disputando a Copa São Paulo de Juniores, rompeu o ligamento do joelho, está fora da competição. William Gomes, que treinava no profissional, foi chamado para o confronto da terceira fase contra a Ferroviária, e Ferrarese foi uma das novidades do jogo treino que o São Paulo disputou nesse sábado, deixou boa impressão, zagueiro que não joga desde o começo do ano passado, quando sofreu cirurgia no joelho. Bora fechar o vídeo com a grande informação do sábado. Caio Alexandre preferiu o Bahia e está muito perto de ser anunciado pelo Esquadrão de Aço. Negociações do Caio Alexandre em outro momento com o Palmeiras e mais recentemente com Bahia e Corinthians. O Bahia foi mais forte, ofereceu mais do que o rival e está contratando o jogador por algo na casa dos 5 milhões de euros ou 26 milhões de reais. A oferta que o Corinthians havia feito para ter o Caio Alexandre, meio atacante de 24 anos de idade,
dá para te chamar de meio campista, meio atacante talvez seja um pouquinho forçado. Ele pode jogar como segundo homem ou até terceiro homem de meio campo. A proposta do Corinthians foi inferior, o Grupo City conseguiu intermediar o impasse que existia entre o Vancouver Whitecaps, o Fortaleza e o próprio jogador. E agora falta apenas a realização de questões burocráticas para que o Caio possa ser anunciado de forma oficial. Mais uma tentativa frustrada dos dirigentes corintianos, que já sonharam, por exemplo, com o Gabigol e não conseguiram, com o Eric do Atlético Paranaense, com o Thiago Maia, Thiago Mendes, entre outros. Importante lembrar que o Corinthians tem reforços já contratados, mas do meio para frente a situação continua bastante crítica e o Timão promete para os próximos dias contratações bombásticas. Estou de olho e assim que tiver qualquer novidade conto para vocês, beleza? Curtindo o vídeo, deixem like, se inscrevam no canal, nos encontramos na manhã desse domingo. Abraço, tchau!